Gente, como assim? Olá, sejam bem-vindos aqui no Realejo TV novamente. Hoje a gente traz mais uma entrevista para vocês. Lembrando que esse projeto, o Realejo Te Conta Entrevista Especial Pandemia, ele foi contemplado pelo edital FAC Digital, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade Fevale. E para a entrevista de hoje, a gente traz a Elaine Regina, ela que é atriz, bonequeira, focalizadora de danças circulares. Ela também tem um trabalho muito legal com pessoas com esquizofrenia e também grupos de idosos. Elaine, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. A gente agradece muito por você ter aceito o convite. Sinta-se à vontade aqui com a gente. Muito obrigada, gente, corações. É uma honra, é um privilégio muito lindo o trabalho de vocês. Agradeço muito pelo convite. Fiquei bem emocionada. Obrigada. Que massa. Elaine, é um prazer te ter aqui com a gente, né? A gente vem te acompanhando um pouco à distância, um pouco de perto, né? Principalmente nos últimos 2 anos, 3 anos que a gente está aqui nessa região, né? Eu já sou daqui, mas eu tinha ido embora, voltei fazendo esses contatos e tendo a sorte de cruzar no caminho com pessoas como você, né? Então, assim, para quem não te conhece, a gente que te conhece pouco ainda, né? Tu tem uma trajetória brilhante e a gente queria que tu contasse um pouco para a gente da tua trajetória e, mais especificamente, como o teatro entrou na tua vida e, especificamente, o teatro de bonecos. Conta um pouquinho para a gente. Sim. Nossa, quando eu era pequenininha... Então, eu gosto muito de dizer que as minhas lembranças da infância eram de música, muita música. E é incrível isso, porque eu fui passando, né? Passei pela música, pela dança, teatro, e agora eu estou retomando dança e a música também. Então, tem muitas coisas que me atraem. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Coisa boa. E eu gosto de falar da infância porque é na infância que a gente tem as referências, né? Os carinhos, o que nos marca, o que nos aconchega. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, relembrar essas coisas boas é muito bom, pelo menos para mim, está sendo muito bom. Então, eu e as minhas irmãs, nós fazíamos serenata com o meu pai. Ele tinha uma profissão e tocava também violão, ele era autodidata. E era incrível, assim, porque tu cantarolava alguma coisa e ele já, né, ele nem sabia o nome das notas, e era maravilhoso, assim, né? E a gente fazia serenata com ele, e isso é uma lembrança muito boa. Então a música entrou na nossa vida assim, né, das minhas irmãs também. E depois, lá pela adolescência, eu desenhava muito, entrei num curso técnico, fui ser desenhista projetista, amava desenhar casa, móveis, medidas, incrível isso, né? Porque um dia desses eu fiquei pensando, eu digo, gente, eu tinha um olho assim que eu percebia a diferença milimétrica das medidas, né? Então, de muito desenho. O meu pai também desenhava, então isso também veio, acho que veio daí, né? E depois desse curso, eu trabalhei muitos anos como desenhista projetista, desenhava móveis, desenhava casa, planta baixa, amava, eu amava mesmo. É um privilégio a gente trabalhar no que gosta, né? Verdade. E aí entrei num curso de dança, dançava, né? Dancei um bom tempo, jazz, aquela coisa, né? Movimento do corpo, assim, amava. E uma amiga minha foi assistir a minha primeira apresentação lá de dança, e ela bailarina maravilhosa, ela me disse, Elaine, eu acho que tu deveria fazer teatro. Eu disse,
Zé, tu dança, mas eu acho que o teatro vai... Eu acho que ela estava dando alguma dica, assim, que eu não dançava tanto assim, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a me envolver com cursos de teatro. Meu primeiro curso de teatro foi com o Zé Adão Barbosa, com a Daniela Carmona, Liane Venturella, Gina Toqueto. E eu tinha muita vontade de fazer espetáculo de rua também, com bonecos. Eu queria fazer tudo. E eu fiz o primeiro curso foi com o Zé Adão, e depois, logo em seguida, eles criaram o TEPA, que foi a escola TEPA, Teatro Escola de Porto Alegre. E tinha um teste para fazer, para entrar, era um vestibular, assim, né? Nossa, eu fui da primeira turma do TEPA. Ai, que maravilha. Que honra. Em 1900, né? Quando tudo era mato em Porto Alegre. 1996, isso. E assisti um dia um programa de TV, eu assisti uma entrevista com o Cacá Sena, que é da família de bonequeiros, desde lá, a família avó dele, a Dona Odila, de 1954, né, uma família de tradição de bonecos, né, teatro de bonecos, ativa até hoje. E ele chamando para uma oficina de teatro de bonecos gigantes, participava desde a construção até a apresentação, que seria na rua. Eu digo, gente, maravilhoso, espetáculos de bonecos na rua é tudo que eu quero. Fui correndo. E essa parceria com o Cacá Sena é até hoje. Nós fizemos agora o nosso último trabalho é o Teatro de Seres Imaginários, que o ano passado viajamos o Brasil inteiro pelo palco giratório, né? Mas aí eu já dei um salto na história, né? Que eu estou lá em 1996. E então concluí o TEPA. Depois que eu concluí o TEPA, eu fiz diversos cursos, continuei. A gente não para, né? A nossa arte eu digo, é como outra profissão. É como outra profissão. Tu vai te especializar, tu vai estudar, tem coisas novas, tem festivais. E a gente precisa participar de cursos. Vem gente de fora, ou gente daqui também, que nós muitas vezes não valorizamos as pessoas daqui, né? Então eu passei pelo Paulo Mauro, Paulo Conte. O Paulo Conte foi o meu primeiro espetáculo, Brasil, um Sonho Intenso, que eu guardo com muito carinho aquele espetáculo, aí como atriz, né? Como atriz, eu trabalhei com a Débora Finocchiaro também, nós temos uma parceria até hoje. Teatro de bonecos com Cacá Sena, com o Paulo Fontes, com o Paulo Balardim. Quem mais? Eu vou esquecer das pessoas, será? Não. A gente vai lembrando no decorrer da nossa conversa, né? E, bom, gente, tem o Varanda Cultural, Amores, né, que eu já trabalhei como atriz, como oficineira, como bonequeira, o Biguá, né, maravilhoso, que eu tenho um carinho muito especial pelo Biguá, né, já trabalhei também como oficineira, como bonequeira, que mais? Teatro de Tem também um espetáculo de teatro lambi-lambi, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse espetáculo teu e explicar para quem está assistindo a gente que não conhece o Teatro Lambi-Lambi o que é essa arte maravilhosa e tão encantadora. Ai, querida, que bom lembrar porque é um trabalho, o Teatro Lambi-Lambi, primeira vez que eu vi foi com o Celli e a Maíra Coelho. São as minhas duas referências em Porto Alegre. Então, aquele teatro pequeno, delicado, onde tu espia dentro de uma caixa e acontece um mundo ali dentro, é muito mágico. E eu, muito corajosa, né, vi e queria fazer.
Fui procurar o Celli, ele com muito carinho, muita disponibilidade, abriu aquela caixa, me mostrou. Fui até a Maíra também, que muito me acolheu, mostrou a caixinha dela também. Aí, mas a minha ideia não era para uma pessoa assistir, era para 3 pessoas. Então a minha caixinha lambe-lambe, né? Ela é pequena, mas ela tem 3 aberturas para que 3 pessoas possam assistir ao mesmo tempo. E como eu me envolvo muito com a questão ambiental, a história fala sobre o meio ambiente. A história de uma menina que está brincando no seu jardim, né, tranquilamente, brinca e sonha, dorme e sonha que o seu quintal está sendo invadido pelo mundo urbano. Uhum. Né? Até que uma borboleta vem, acorda a menina e ela vê que o mundo dela ainda é preservado, cuidado com carinho. Que lindo. Nos bonecos gigantes nós trabalhamos também a questão ambiental, foi muito lindo também. Uhum. Ai, que carinho! Ai, que saudade da minha boneca. Ela é Ano passado, né, essa técnica ela completou 30 anos. Né, a gente fez um evento aqui em Guaíba, contamos com alguns dos amigos da gente, né, dessa técnica, mas ao mesmo tempo tu estava lá em Salvador, né, no berço dessa magnífica arte em miniatura, né? E eu queria que você contasse para a gente como foi participar dos festejos dos 30 anos lá em Salvador, né? E o que isso acabou acrescentando tanto no teu fazer, né? Porque a gente sempre aprende alguma coisa, né? Por mais experiência que sejamos, e também na tua vida, assim, o que essa experiência acrescentou para ti? A gente está sempre aprendendo, né? Nossa, foi eu cheguei cheguei do projeto dos seres imaginários, que eram com bonecos gigantes, não gigantes, mas bonecos grandes, e teve um intervalinho ali de viagem para descansar e fui para Salvador. Nossa, era o meu sonho, gente, era o meu sonho. E foi assim uma experiência linda, revigorante. Foi nossa, muita saudade de todas as pessoas, os grupos que eu conheci. Era caixinha de lambe-lambe. Gente, é muita. Eu lembro que teve um dia que eu contei 60 caixas. Uau! 60 caixas. E foi, assim, uma produção na força e na coragem, eu digo, porque quando a gente faz produção, tem que ter força e pegar na mão de todo mundo para poder realizar um sonho, né? Realizar um festival, realizar um evento. E a Denise, a Ismine, a Fátima, pessoas que estavam mais à frente, né? Tem outros nomes que agora eu não vou lembrar, mas grupos de todos os estados, gente jovem, começando com a sua caixinha, pessoas com muita experiência com as suas caixinhas também, trabalhos na universidade com pesquisas também sobre o teatro lambe-lambe, que também posso enviar para vocês o link. Bom, na época, quando eu voltei, eu fiz um relatório e enviei para algumas pessoas assim que tinham esse envolvimento com o teatro lambe-lambe, né? Enviei um relatório. E eu voltei de lá com muita vontade de montar a nossa história aqui, sabe? Porque isso vai se perdendo. E o que eu vi das pessoas, da força ali, da organização do festival, é esse cuidado e carinho com a história do Teatro Lambe-Lambe, porque lá foi, né? Começou lá há 30 anos com a Ismine e com a Denise, né? Eu
já conhecia as duas, mas eu nunca tive um convívio tão próximo, assim, foi maravilhoso. Então eu voltei com essa vontade, assim, mas depois passou, né? A gente acaba também se envolvendo com tanta coisa, né? Mas eu acho que o nosso Teatro Lambi Lambi aqui merece, assim, um carinho, um cuidado com a história. A gente poderia voltar a sentar, conversar sobre isso para montar registros, né? Organizar esses registros que nós temos muitos aqui, né? Uhum. Deixa eu só pegar um gancho dela ali. Nós dois somos crias dessa Samorete, né? Que é a do Fita Floripa, né? Foi nossa professora, a gente foi bolsista dela também, né? É nossa madrinha de casamento. Olha! Então, a gente conheceu o Teatro Lambi Lambi dentro da disciplina, de uma das disciplinas que ela ministrou pra gente, né? E é impressionante como até mesmo dentro da própria classe artística, até mesmo entre os colegas que fizeram o mesmo curso que a gente, não existia esse conhecimento sobre o Teatro Lambi Lambi, né? Quando a gente começou a apresentar para os amigos, eles começaram a pensar assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso? Né? Vocês são demais, não sei o quê. Não, cara, isso tem 30 anos, sabe? Né? Isso não é... É brasileiro, sabe? E isso é uma das coisas muito legais. E aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Guaíba, assim, a gente teve uma grande aceitação, né? A gente ficou 1 ano praticamente montando um espetáculo, porque a gente vai fazer uma coisa aqui, outra ali, né? Aí a gente pensou na história, e a gente foi construindo, né? E é a mesma coisa que montar um espetáculo de teatro, mesmo que seja em miniatura, né? Tem tudo aquilo, e com um agravante, que é condensado, né? Tu tem que fazer isso em pouco tempo, né? Com uma mensagem, se for possível, né? Ah, coisa linda! Que amor! A Nina! Que bacana. Não, mas é incrível isso, assim, isso que tu falou, porque quantos trabalhos que a gente não conhece, né? E realmente tu ter que fazer, tu apresentar em poucos minutos, né? É mágico, e a pessoa, ela também tem uma questão corporal, que ela tem que se adequar àquele espaço para poder espiar, né? Causa uma curiosidade para quem está passando também. No caso, a caixa de vocês, ela chama atenção, ela é muito linda, ela chama atenção, assim, à distância, né? Eu lembro bem de ter visto, assim, à distância eu enxergava aquela caixa linda, né? Então tem toda uma estrutura que também é encantadora, né? Sim, é muito legal a gente ver a reação do público que está passando. Essa questão da curiosidade que tu falou, e mesmo a reação das pessoas enquanto elas veem o espetáculo, né? E a gente queria que tu contasse pra gente, não precisa ser especificamente do Teatro Lambi Lambi, mas alguma recordação especial que tu tenha com o Teatro de Bonecos, algum momento que te tocou bastante, que tu guarda na memória. No Teatro de Bonecos, assim, em festivais... Bom, em festival tu anda assim, né? Sim! Fica assim, não sei, a gente fica numa outra realidade, né? Mas eu vou falar, então, são vários, mas eu vou falar dos bonecos gigantes do Cacá Sena, que eu participei, né, claro, mas como os bonecos eram gigantes, para mim, que foi o primeiro trabalho, ele me tocou muito, porque ao mesmo tempo eram 2 bonecos, né? Um boneco gigante que era todo de papelão, o boneco lixão, e a boneca esmeralda. E tinha um momento que esses 2, de 3 metros de altura, esses bonecos. Aí tinha um momento que os 2 iam lentamente para se encontrar, e aí naquele momento que eles paravam e se abraçavam, gente, aquilo ali, porque eu, como manipulador, e os meus amigos e amigas, né, manipuladoras e manipuladores maravilhosos, nós ficávamos aqui olhando esse abraço. Então,
assim, embaixo do boneco, olhando, segurando. Gente, aquilo ali é sempre, sempre, sempre. E, só pode ser um, né? Eu já ia falar outro. Mas Não, pode falar. Não temos... Como plateia, a Maria Farrá, que eu participei da Maria Farrá muito tempo depois, né? Mas eu cheguei a assistir o espetáculo Maria Farrá com a Graziela Saraiva, a Ana, que as duas já são falecidas, né? E a Débora Villanova. Cheguei a assistir com as três, que aquela boneca, os movimentos daquela boneca, gente, é de chorar. É só que é difícil dizer, assim, né? É difícil falar, porque é um sentimento, é um sentir. Nossa, a Maria Farrá, para mim, é um espetáculo que poderia voltar. Ver se volta, né? Vamos ver. O caminho do artista, né, não é, né, nem nunca foi fácil, né? Para a gente é sempre bastante difícil pela desvalorização enquanto profissional, enquanto parte da economia também, né? E isso ao longo do nosso caminho, que é longo, né? Para quem tem sorte de ter uma vida longa, né? Ele é muito, muito suado, né? A gente, quando entra nessa vida, assim... Eu acabei entrando meio que por acaso, a vida foi me levando para isso, assim. Nunca teve um planejamento. Claro que depois de um certo tempo eu comecei a planejar onde eu imagino chegar, o que eu imagino fazer, né? Eu também quero chegar um dia em Salvador com a caixinha Lambi Lambi e mostrar lá, sabe? Dentro das nossas atividades, esse é um dos sonhos, um dos objetivos, né? E a gente está num determinado... pedaço desse caminho ainda, né? E dentro do que tu imaginou para tua carreira, se tu imaginou alguma coisa, né? Dentro do que vem acontecendo, se fosse uma escala, em que parte do caminho tu acha que tu estaria agora? Né? Se fosse uma escala numérica? Não responde, porque agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, Escala Fernandona. Bom, para quem não conhece, a Escala Fernandona é aquele quadro onde a gente apresenta algumas situações hipotéticas para o nosso convidado e dentro das imagens que contém na Escala Fernandona, ela vai ter que escolher qual a imagem que melhor se relaciona com a situação hipotética que a gente vai passar. Então, a Aline trouxe algumas situações. Pode começar, Aline. A primeira situação no momento da apresentação, acontece uma falha técnica. Qual é a tua reação? 6. Ui. A outra situação o primeiro dia de uma oficina que tu vai começar a ministrar. A 9. Eu sempre fico empolgadésima. Coisa boa. A terceira situação. Vai ter cachê para apresentação. Nossa, 9 de novo. Sensacional. A outra situação. A última situação? Que é a última, isso. Numa apresentação que você vai fazer na rua, a previsão do tempo é de chuva. Ai, que triste, é 8. Vai molhar os bonecos e tudo. Ai, Deus. Gente, esse dos bonecos gigantes era bem assim, né? Cada bairro chovia, um bairro chove, outro não chove. Aí a gente ficava, tá chovendo? Não, não tá chovendo. Vai? Não, não vai. Agora? Não, vamos! Sabe que no ano passado eu levei a nossa caixinha de teatro Lambi Lambi lá para minha cidade de Natal, em São Bento do Sul, que fica bem no norte de Santa Catarina. E foi a primeira vez que eu fui, primeira e até o momento a única, mas a gente pretende mais vezes, que eu levei a caixinha. E já nos primeiros dias de apresentação, depois que eu já tinha divulgado que eu ia apresentar na praça, começou a chover e não parava mais. E é muito triste isso, né? Porque às vezes a gente não tem outra saída e tem que cancelar, mas enfim, são coisas que a gente está sujeito e é isso aí, né? Sem contar que acaba virando mais um, ou dependendo da quantidade de bonecos, mais alguns membros da equipe para tomar cuidado, assim, né? Tem aquela artista maravilhosa lá do interior de São Paulo,
a Daiane Baumgartner, que ano passado, numa das viagens dela, a empresa aérea, eu tive que cuidar para não falar o nome da empresa agora, a empresa aérea perdeu a boneca dela numa das conexões e ela foi para um lado e a mala com a boneca foi para o outro. Imagina o desespero, né? Isso é muito triste, muito angustiante. Nossa, só de pensar... Né? E a boneca dela é maravilhosa, ela é aquelas bonecas grandes que ela coloca na boca, né? E veste a boneca. Né? Então, ele trabalha toda trabalhada, né? Nossa, eu fiquei com medo dela até surgir a postagem dela dizendo que tinha recuperado a boneca, eu fiquei no estado de nervo. Acho que todo mundo sabia. Sim, a gente sofre junto, né? Quando uma colega acontece esse tipo de coisa de extravio de bagagem, nossa, é todo um grupo, quem não te conhece também fica sensibilizado, né? É um universo bem unido, assim, né? O universo do teatro de bonecos, e a gente vê que um conhece o outro, é uma rede bem interessante, né? Assim como também é uma rede os pontos de cultura, né? Tu falou agora há pouco, tu falou lá do Varanda Cultural, falou do Biguá, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu trabalho nos pontos de cultura e também falasse um pouco sobre a importância dos pontos de cultura, né, para a difusão cultural. Eu trabalhei com o Varanda Cultural, eu participei de vários projetos com o Varanda Cultural, com viagens também, que teve o projeto, que é o nome, vou ver se eu lembro, projeto Gibiteca, que fazia uma circulação pelas cidades aqui no Rio Grande do Sul, e o Varanda é de Porto Alegre, né? Então, esse trabalho, assim como os outros trabalhos, eles... era possível tu chegar em lugares onde o teatro, a arte ou outro tipo de atividade não chegava. Nós passamos por cidadezinhas assim que nos receberam com muito amor, muito carinho, muita atenção, muita curiosidade também. E então a importância é fundamental para a vida, né? Para a vida dessas pessoas que tiveram um contato com esse nosso trabalho, que foi o projeto Gibiteca. Eu não vou lembrar de todas as cidades, assim, mas foi nós fizemos eu fazia uma dupla com a Cristiane, que era a dupla sertanojo, baseada... Que maravilha. Era um projeto que fazia parte o espetáculo, as oficinas de desenho e cartoon com o Santiago, né? Porque o espetáculo era baseado no trabalho do cartunista, do Santiago. E então ele ministrava a oficina de desenho. O Jorge Herman também participava com oficina de desenho. E então, ao mesmo tempo, é um projeto, tanto no Biguá também, o Biguá, projetos belíssimos e que chegam também em lugares onde as pessoas não têm acesso a atividades de arte, projetos que sensibilizam, que trazem reflexão, eles trazem o divertimento, mas eles trazem também a reflexão. Sim. Eu tenho certeza que por onde passou, alguma coisa moveu, alguma coisa mexeu. As oficinas com professoras, com professores também, para que eles pudessem levar para os alunos também, né? Então, um projeto lindo e é fundamental, e a gente sente muita falta desses projetos, né? Agora eu participei do Biguá, que também eu agradeço, né, gente, vocês, eu agradeço muito, assim, porque é na resistência, né? Tanto o Varanda, que eu participei, quanto o Biguá, é na resistência, é na luta para conseguir realizar um projeto, né? E depois as pessoas perguntam em que a gente trabalha,
Sim, né? É no que a gente não trabalha, né? O que a gente trabalha? E então é fundamental, assim, são projetos, os pontos de cultura. Eu conheci um grupo também, ponto de cultura, que agora eu não vou lembrar o nome, que era lá na Zona Norte, em Porto Alegre, que trabalhava com jovens em situação de rua, né? Então, nossa, se a gente for pegar cada ponto de cultura, os trabalhos que já realizaram, é precioso, né? Outro trabalho que é presente na tua profissão é as danças circulares. Inclusive, tu estava ministrando uma oficina recentemente no Ponto de Cultura Biguá, né? E tu trabalha as danças circulares com grupos de idosos e também com pessoas que têm esquizofrenia. Eu queria, então, que tu falasse um pouco sobre esse trabalho e qual é a importância das danças circulares para quem participa das tuas oficinas. Eu amo essa turma de adultos com esquizofrenia. Amo. Aprendo muito, muito com essa turma. No caso da turma de adultos com esquizofrenia, que eu gosto de reforçar, que eu já ministrei diferentes oficinas com essa turma. Teatro de bonecos, teatro de atores, atores e atrizes, teatro de objetos, e atualmente, 2 anos para cá, as danças circulares. As danças circulares, elas trazem um aconchego, como eu digo. Porque tu forma uma roda, está numa roda, com as pessoas de mãos dadas, não tem hierarquia, não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Tu vai. A gente, como focalizadora, a gente apresenta, mostra a coreografia. Mas cada corpo, cada pessoa, como eu gosto de dizer, cada coraçãozinho vai se colocar na roda com o seu jeitinho, né? Eu já trabalhei também com cadeirantes, com a comunidade surda, com pessoas cegas dentro da roda, dançando com a gente, né? Então, as danças circulares, elas trazem isso, elas trazem... na real, as danças em roda é a história da humanidade, né? Ela vem historicamente, era onde as pessoas se encontravam para fazer os seus rituais, era onde se encontravam para conversar. Imagina, é milenar, o encontro em roda, ele é milenar, então ele nos traz esse resgate que está lá na nossa memória, né? Desse encontro em círculo. Ele vem de muito tempo. E eu eu penso e acredito que ele traz a força para a gente. E agora, online, fazer as danças circulares, como o teatro também, ou as oficinas de teatro também, tu tem que adaptar para essa forma online. É um desafio, mas a gente está conseguindo. Também é uma forma de resistência, né? Agora tu falou disso, a gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar nesse momento. A nossa trajetória como artista, geralmente, ela é um pouco assim, né? A gente vai se adaptando, vai adquirindo novas técnicas, seja por vontade de aprender, pura e simplesmente, seja para tu poder ter mais uma fonte, né, para fruir tua arte e, consequentemente, conseguir alguma renda, né? Então, a gente está sempre naquela corda bamba ali, seja nos espetáculos, seja nas oficinas, e sempre correndo bastante risco, né? Assim, do ponto de vista, se não físico, pelo menos risco de passar algum perrengue, passar alguma vergonha, né? Algum apuro, né? Eu prefiro chamar de apuro do que vergonha, porque é muito mais interessante. Então, eu queria que tu tentasse lembrar, no meio da tua trajetória, de pelo menos um grande apuro que tu tenha passado e que tenha te marcado, assim, que tu sempre te lembra daquilo. Ela lembrou.
Lembrei de vários. Tem um no espetáculo O Urso, que a direção era da Débora Finocchiaro, né? Então, tinha um momento que a personagem, ela era feita por 3 atrizes, a mesma personagem, 3 atrizes faziam, né? Então, tinha todo aquele jogo ali em cena, nós estávamos numa cidade no interior, uma cidadezinha no interior. Então, no palco, era só um sofá e uma mesinha. E tinha umas piruetas que a gente dava e tal, né? E eu fazia uns giros e saía correndo, passava atrás do sofá e saía de cena. Saía com elegância, né? Até vou mostrar. Saía com elegância, saía assim, né? Saía com aquele colanzinho grudadinho assim, uma saia linda de tule, né? O que acontece? Quando eu venho fazendo esse girozinho aí e vou fazer a corrida para passar atrás do sofá, eu senti uma dor muito forte na como é que diz? Barriga da perna? Eu tive uma dor muito forte ali, foi um estiramento. E aí, ao invés de eu sair assim, né, para a coxia, passando atrás do sofá, eu cheguei atrás do sofá e fiz assim, Gente, eu saí ali, e aí, entre o sofá e a coxia, e a cortina lá, né, tinha a perna da cortina, eu olhei e fui me arrastando, fui rastejando, porque eu não consegui levantar, não consegui pisar no chão. E a cena continuou lá, né? Mas o meu colega, o Elison Couto, ele ficou só olhando assim, né? Eu me rastejando. Me soltei ali, fui rastejando, né? E aí depois, eu voltava para a cena, meio mancando, um pouco mancando lá, né? Mas não pude dar os meus saltitos, porque como eu vim da dança, eu também dava uns saltos, os saltos também não aconteceram. E nós fomos para atendimento, eu tive que ir para atendimento, e foi um estiramento que eu tive mesmo na perna ali, né? Mas eu lembro muito disso, assim, quando eu lembro de alguma coisa, eu lembro disso. Mas dor na hora, né? Sim, eu não tive controle, não saí elegantemente, mas para quem estava assistindo, achou que... Porque era tudo tão engraçado também, era um espetáculo muito bom de fazer, muito bom, tenho muita saudade. E então, né, ao mesmo tempo ali saiu, de repente fazia parte da cena, né? Mas eu acho que até foi mais engraçado do que sair elegantemente. Que lindo! É muito legal a gente ouvir histórias assim como essa que tu conta, saber um pouco mais sobre o nosso entrevistado, né? Qual é a visão de mundo que ele tem, como que ele enxerga a arte que ele faz. Então, por isso, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Abre Teu Coraçãozinho. Bom, o Abre Teu Coraçãozinho é aquele nosso quadro mais... eu gosto de dizer que ele é brega, mas no bom sentido, assim, né? Que leva a gente para aqueles programas mais antigos, lá os programas da Marília Gabriela, as entrevistas da Xuxa, da Hebe, né? Então, eu acho divertido fazer esse quadro, porque a gente acaba mexendo um pouquinho com diversas áreas do cérebro de quem está sendo entrevistado, né? A gente dá uma palavra e a pessoa ela tem que dizer o que ela pensa com relação àquilo. Pode ser em uma palavra só, ela pode fazer um parágrafo inteiro, pode fazer uma tese de mestrado, também não tem problema. Né? Não tem problema, a gente não deve tempo para o patrão aqui. Então a gente vai começar a disparar algumas palavras para ti. Vai bem tranquila, se quiser responder numa só, responde, se não, discorra sobre o assunto. A primeira palavra é arte. Minha vida. Que lindo.
A segunda é vida. Arte, minha vida, arte, gente, a vida. Mas eu acho que a gente tem que prestar mais atenção na nossa vida, fazer mais pausas, mais silêncio e perceber o que está aqui dentro também da nossa vida. A próxima também acho que deve ser bastante inspiradora para ti, assim. É natureza. Meus pés no chão, na grama, na terra, pés na terra. E casinha de barro, que a gente está construindo uma casinha de barro lá no sítio. Ah, coisa boa. Quer dizer, parou tudo, né? Isso foi em março. Empatia. Empatia. É a gente conseguir olhar no olho, né? Acarinhar. Agora é assim, né? Acarinhar com o olho. Mandar sorrisinhos com o olho. E me veio agora, assim, também isso de... Para a gente não se sentir sozinho, não se sentir sozinha. Saber que tem outra pessoa, outras pessoas, né? Que possam também dar um oi, dizer um olá, mandar coraçãozinho, mandar folhinha, que eu adoro mandar folhinha. Aqueles desenhinhos de folhinhas, assim, eu adoro mandar folhinha. Dança. Giro, girar, leveza. Teatro. Alegria, que me dá muito prazer, que me faz refletir, que leva alegria também, né? Leva alegria, me faz alegre, é uma troca, traz reflexão, sensibilidade. Gente, é a nossa vida, né? E para terminar, a última palavra, futuro. Futuro. Pessoas juntinho. Amarradinho. Beijinho. Colinho, afago. É isso, sabe? Colinhos, afagos. Uma comida natural que a gente possa ter. Amizades. Companheirismo. A natureza, os animais, os nossos amores, né? Meu marido, minhas irmãs, minha mãe, minha sogra, minha cunhada, as pessoas que a gente ama, que essas pessoas passem bem. Nossa, é tanta gente. A gente fica na torcida que possam vencer essa fase e que a gente possa se encontrar, que a gente possa voltar a fazer piquenique, né? Eu, de tempo em tempo, eu organizava, assim, alguns piqueniques, assim, eu digo, gente, tal dia, em tal lugar, piquenique, quem quiser ir. Gente, sinto muita falta disso, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito protegida, né, na minha casa, com a minha família, me sinto privilegiada por poder me cuidar, né? Por poder estar aqui, com vocês, poder aprender, reaprender toda a tecnologia, porque eu e o meu marido, nós estávamos num processo de distanciamento das redes sociais, da tecnologia, tentando esse outro caminho mais da permacultura, da natureza, né? E de repente, volta. Mas o que nos dá força, assim, também, porque a gente não pode reclamar porque a gente está conseguindo, né, se proteger, mas eu acho que a gente tem dias que
tá bem, tem dias que não tá, tem dias que bate a tristeza, tem dias que a gente está mais forte, mas ao mesmo tempo, para ter forças, a gente acaba se envolvendo também com outras pessoas para poder ajudar outras pessoas que não estão tão bem. Eu acho que isso nos dá força, ajudar neste momento quem não está conseguindo. Sim. A gente tem que estar junto. É um momento muito diferente de tudo que a gente já passou, né? A gente não imaginava que a gente ia entrar em meses, né? Uma coisa que era para ser, que a gente imaginava que ia ser dias, acabou virando meses, e a gente não sabe ainda até quando que vai ser, né? E tu estava falando dessa questão das redes sociais, desse distanciamento que tu queria, mas que de repente a gente acabou sendo mais refém ainda da tecnologia. E tu estava ministrando essas oficinas de danças circulares no Ponto de Cultura Biguá. Tu ia começar elas de forma presencial, mas de uma hora para outra a gente teve que mudar todo o cronograma, as oficinas foram adaptadas para formato digital. Como que foi isso para ti? Foi tranquilo para ti te adaptar? Tu teve alguma dificuldade? Não só com esse trabalho, mas com outros trabalhos. Tu teve que te adaptar também? Como que está sendo? No primeiro momento é bem angustiante. No primeiro momento foi bem difícil, no sentido de, no caso das danças circulares, tem um momento da roda, da presença. Bom, o teatro também, né? O olho no olho, o toque, né? O tocar, dar as mãos, tem todo um significado, né? Uma simbologia, a questão das mãos, teus movimentos. No início foi bem difícil, porque como eu já vinha num processo de afastamento da tecnologia, eu tive que reaprender programas, instala isso, instala aquilo, troca de computador, o WhatsApp já não é mais o WhatsApp, já mudou, já é outra, tem que atualizar, né? Fora tudo isso, assim, tirando a questão emocional e presencial, a falta do toque, de como conduzir uma oficina, né? Que precisa de tanta proximidade, né? Tu ter que repensar momentos para conseguir comunicar esse sentimento. Ele tem que passar por aqui, né? Ele tem que chegar ali no olhinho, ele tem que chegar ali no... Nossa! Né? Fora isso, todas as questões de equipamento, de programa, que tu dá a minha sorte, é que o meu marido trabalha também mais nessa área da tecnologia, né? Uhum. Então ele lê muito sobre isso, estuda, então surgiu, não sei, ele vai me atualizando, porque tem que ter as parcerias, né? Tem que ter um amigo que sabe tal coisa, o outro, uma questão que eu fiquei pensando me disseram que tem um grupo no Face que experimenta jogos teatrais, do que funciona, do que não funciona pelas aulas online. Olha que interessante. Porque das minhas aulas online, eu tenho anotado, assim, dos jogos teatrais, o que funciona, o que não funciona, a metodologia, né, que a gente vai mudando tudo. Das danças circulares também, tem danças que funcionam, tem danças que não funcionam. Uhum. É um aprendizado, é um aprendizado sempre. Sim. Só que tu tem que dar esse tempo, né, de respirar, porque a gente vai criando uma ansiedade. Cada vez que tem que ligar, vai faltar bateria, vai não sei o quê. Uma nova forma da gente se perceber também. O quanto eu consigo me tranquilizar, o que eu tenho que fazer para... Isso é um exercício que eu faço, assim.
Que tipo de atividade eu tenho que fazer antes para me tranquilizar, como se eu fosse entrar em cena. Sim, tem toda uma preparação, claro. Tem que dar o tempo, tem que se tranquilizar, tem que preparar o teu cantinho, porque é o nosso cantinho dentro de casa, né? Uhum. Não é assim a nossa sala de ensaio, né? Não é? É o nosso cantinho ali dentro de casa, né? Aqui, como eu tenho o privilégio agora de estar morando em pátio, algumas aulas eu fui ali para a rua, para o pátio, foi muito bom. Né? Aí tem a questão do som, a questão dos animais, do cachorro que late, da buzina, né? Tem um som ambiente também que vai interferindo. Mas é um aprendizado, eu acho que eu consegui vencer algumas etapas já, mas eu sei que eu tenho muitas outras, né? Sim. E bem que tu falou agora no final, né? Essa coisa das etapas, né? No primeiro momento a gente foi atingido como que por um soco, né? No formato de um meteoro, assim, né? Que a gente meio que tá aí agora. O que a gente vai fazer? Né? O segundo momento foi tentar achar saídas, às vezes até de forma apressada demais, né? Porque a necessidade obriga a gente a seguir em frente, né? De alguma forma. A gente adotou o mantra, né? A gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, né? Mas eu começo a pensar que a gente, na verdade, nunca parou, né? A gente parou de fazer o que a gente fazia, mas a gente teve que começar a se reconstruir, se remodelar para tentar fazer do jeito que dá, né? Esse foi o momento seguinte, assim, e que a gente vem chegando no próximo momento onde a gente vai poder parar e respirar e realmente ver o que está dando certo, o que não está dando certo, e escolher caminhos, né? Porque, assim, o teatro é uma coisa muito diferente do audiovisual. O audiovisual é muito diferente do teatro, né? Mas existe um caminho do meio que não é transformar um espetáculo de teatro em um produto filmado e também não é tentar adaptar o audiovisual ao teatro, né? Então, existe um caminho, um híbrido no meio disso que a gente só aprende a trilhar conforme a gente vai experimentando, né? Ah, agora, imagina poder fazer teatro contigo, tu na tua casa e eu na minha aqui, né? Não é teatro, mas também não é áudio-vídeo, né? Não é audiovisual, assim, é uma outra coisa, assim, quase performática muitas vezes, né? Mas a gente precisa de tempo para a gente estudar isso melhor. Já existem algumas experimentações já de anos de gente fazendo isso. Eu já vi espetáculos assim, né? Mas dentro dessas etapas a gente vem conquistando aos pouquinhos um terreno, né? E um dos terrenos que a gente precisava conquistar é um pouco do respeito econômico também. E para isso começou a surgir alguns movimentos, e um movimento muito forte que levou à construção da Lei Aldir Blanc, né? Que nesse momento é algo que veio para dar um respiro para a gente, né? Quase como uma próxima etapa, porque de emergencial não tem nada, né? Porque a gente já está ferrado há uns 5 meses, né? Emergencial o quê? Esse próprio produto aqui que a gente está fazendo agora para apresentar, ele também veio como um emergencial, que devido à burocracia presente, vigente, não tem como ser emergencial tanto quanto a gente precisa, né? Mas, dito isto, né, a Lei Aldir Blanc está posta, os municípios devem começar a receber seus recursos esse mês, até o final do mês, a maioria tem que entregar seus planos, todos têm que entregar o seu plano de trabalho, né, seu plano de ação. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância dessa lei nesse momento, né, e também essa lei com relação ao próprio respeito e respaldo ao setor tão judiado, né? Nossa, foi uma conquista de trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura, né? E a gente tem tentado reforçar isso. São trabalhadores e trabalhadoras, né? Não são os artistas. Artista é um projeto, é uma lei de extrema importância e cuidado e respeito com esses trabalhadores e trabalhadoras. Porque eu já ouvi assim algumas pessoas falando, agora os artistas não querem trabalhar, a gente já sabe, né, o que a gente ouve por aí. Mas não param para pensar, por exemplo, que abrange uma série de outros profissionais. Sim. Por exemplo, né? O figurinista. O figurinista, ele
tem uma costureira que está lá, que tem 2, 3 filhos, que se sustenta com aquela costura para fazer o figurino que o ator, o artista, a atriz vai usar no palco. O marceneiro que está lá sustentando a sua família, né, com a sua profissão, né, ele faz o material, os objetos cênicos, talvez, a estrutura, para o cenógrafo. Que o artista vai usar. As pessoas não se dão conta do percurso que se tem até chegar no palco. Tem as cozinheiras, os cozinheiros, o serralheiro. Gente, tem um... Eu fiquei pensando um dia desses, por exemplo, quando um espetáculo ali no teatro, né, ali na Érico Veríssimo, enquanto o espetáculo acontecia, tinha o pipoqueiro, tinha o pessoal do algodão doce, tinha a outra pessoa lá do lanche, uma série de profissionais que ficam ali junto com a gente. Não é só o artista. Então, essa lei, ela vai contemplar outros profissionais também, né? Tem uma lista lá para... É que eu vejo assim que quem critica não lê, né? Não se informa. A crítica pela crítica, né? Então, a gente sabe que é importante, é uma verba que já estava lá, porque também se ouve assim, uma verba que poderia direcionar para a saúde. Bom, os salários de toda a politicagem também poderia ser direcionado para a área da saúde, não é? Né? Então, é um campo assim que eu fico muito louca. Se eu começar a conversar, nós vamos ficar 3 horas só nesse assunto. Porque aí nós temos dados e estatísticas, não é? Porque a gente que acompanhou, eu até não acompanhei tanto, mas do que eu pude acompanhar e participar de algumas reuniões também em defesa e divulgando para abaixo-assinado, né, as nossas manifestações, né, foram muito... A gente se dedicou muito, o Brasil inteiro se dedicou para que isso acontecesse, é merecido, e nós ainda temos muitos profissionais passando necessidade, muitos profissionais, que as pessoas não têm noção, que não é só o ator, a atriz, quem está ali, tem, né, uma rede aí de pessoas muito queridas que ainda não receberam nem seu auxílio emergencial, nem nada. Enfim, vou parar. Essa sua fala, ela coloca um dos aspectos importantes da cultura, né? Que é fazer essa roda da economia, porque a cultura, ela faz parte da economia também. Mas a gente sabe que ela é importante para inúmeras outras coisas. E no teu ponto de vista, a gente queria que tu falasse qual a importância da cultura para esse momento que a gente está passando, para coisas que a gente já passou e para o futuro. Qual que é a importância para ti? É o conhecimento do ser humano. É o conhecimento... ele não é só entretenimento. Nesse momento, ele serve como entretenimento, filmes, documentários, os livros, a música... mas ele é além disso, tá no nosso DNA, é a nossa vida, é a nossa história. Eu fico pensando também, eu participo de alguns grupos assim de apoio a indígenas. Então, toda uma cultura indígena, quantas pessoas conhecem ou um artista próximo, ou um indígena próximo, né, um outro profissional dentro da área da música, da dança, de diferentes áreas, das artes plásticas. Quantos artistas a gente conhece próximo da gente? Sim. Né? O quanto a gente valoriza também essas pessoas que estão próximas da gente. Eu fico pensando que esse momento que eu posso, por exemplo, estar aqui falando com vocês...
eu posso estar falando com alguém da China, eu posso estar falando com alguém, né, de outro país, eu posso fazer um curso agora lá, aquele curso que eu sonhei lá, que, né, no outro estado. Mas eu acho que a gente também corre o risco de fazer e contatar tanta gente longe e esquecer um pouquinho de quem está pertinho da gente. Eu fico um pouco preocupada com esse detalhe. E até foi bom tu falar isso, porque algumas perguntas atrás tu falou, né, que tu vinha num processo de te afastar das redes sociais, né, tentar viver uma vida mais de perto, vamos dizer assim, mais real, né, analógica, se a gente pode chamar assim, né, em vez de digital. E só que agora teve o contrafluxo esse que a gente teve que respeitar, né, e voltar para as redes sociais, para a gente continuar tocando nosso... ou para as plataformas, né, para continuar trabalhando. E uma das coisas que a gente sente falta, né, no meio desse bolo todo, porque, assim, a gente está próximo de todo mundo, como tu estava falando, né, a gente pode fazer aquele curso que a gente tanto quis, com aquela escola maravilhosa lá de Minas Gerais, né, mas a gente, daqui a pouco, está tendo essa dificuldade de quem está perto da gente, né. O isolamento social, né, ele está fazendo isso, o distanciamento social, né, que quem está respeitando, está se submetendo, ele realmente muda a rotina de vida, né? E um monte de coisa que a gente estava acostumado a fazer, a sentir, a tocar, né? Tudo isso mudou, né? E isso, toda essa conversa aqui é para levar a gente para o nosso próximo quadro, que é se eu fosse por uma... Vamos dar essas derrapadas, né? Se eu fosse para uma ilha deserta. Bom, o quadro Se Eu Fosse para uma Ilha Deserta, a gente vai mostrar para a Elaine 3 objetos e ela vai ter que escolher, caso ela fosse morar nessa ilha deserta, qual desses objetos ela levaria sim ou sim. Ela vai levar esse objeto de todo jeito. E um objeto que ela não levaria de jeito nenhum. Nas duas situações, ela tem que falar o porquê. Porque ela levaria e o porquê ela não levaria. Tá preparada? A gente... Tá. Então, vamos para os objetos. Um deles é um fone de ouvido. Tá? O outro objeto é um ímã de geladeira. Ele é de uma máscara, mas é um ímã de geladeira. E o outro objeto é uma guirlanda de Natal. Qual desses 3 objetos tu levaria para a ilha deserta e por quê? Eu levaria esse imã para poder brincar bastante. Isso, porque eu não ia ter geladeira lá no meio da floresta, né? Mas eu ia pegar essa máscara e sair brincando, enfeitar ela, colher flores, enfeitar. Ela ia, desse tamanho, ela ia virar desse tamanhão, porque eu ia começar a enfeitar ela, brincar. Eu acho que eu levaria ela. E dos 3 objetos, né, dos 2 que sobraram, qual que tu não levaria? Jamais esse fone de ouvido. Muito bom. Por quê? Porque eu tô na mata, gente. Eu tô escutando a natureza. Eu tô ouvindo os pássaros. Eu tô escutando o som da água. Eu tô escutando o som dos meus pés pisando nessa terra. Eu não levaria. Sabe para que eu pensei que ele seria útil? Sempre que tem esses filmes de ilha deserta, que o cara cai na ilha lá, sempre tem umas tribos perdidas lá no meio, tocando uns tambores, assim, misteriosos. Para conseguir dormir de noite, bota aqui, ó. Aí evita o medo também, né? Eu acho que eu pegaria... Não, é muito legal legal a maneira como vocês conduzem. A gente fica muito à vontade aqui, né? Eu já pensei o seguinte... Pegaria uma folha, se tivesse muito barulho, pegaria umas folhas, assim, amassaria e botaria.
E tem umas árvores, né? Não sei se teria paineira, por exemplo, nessa ilha, né? Mas é uma árvore que ela tem várias fases, e uma das fases é que ela tem aquele algodão, fica desse tamanho, assim, ó, um algodão, que também daria para eu procurar lá e colocar nos ouvidos, assim, para... Que legal. Que legal. Bom, a gente vai indo agora aos pouquinhos para o final do nosso programa, né? Uma delícia conversar contigo. A gente sempre pede para quem passa por aqui deixar alguma indicação de livro, de série, de filme, né? Qualquer coisa que a pessoa esteja a fim de indicar, ou que está lendo naquele momento, ou que já leu, ou... enfim, né? O que tu te sentir à vontade a fim de indicar para nossa audiência. Eu gostaria, agradecer muito a vocês, gente. Vocês, uns amores, assim, me senti bem à vontade. É certo que no início sempre dá um nervosinho, né? Tudo é assim, né? Mas eu gostaria só, antes de finalizar, retomar assim, a questão da nossa história, né, dentro do Teatro de Bonecos, para a gente pensar um pouco assim, de como começou o Teatro de Bonecos aí em Porto Alegre, que foi lá com a Dona Odila, em 1954, lá com o grupo Tim, que o filho, o Antônio Sena, continuou, né, que a Reneide, a esposa, né, Mesec Sena, continuou, né, e o Cacá Sena, que eu trabalho, né, eu acho que a gente tem que retomar também o Centro de Referências de Teatro de Bonecos, que ficou abandonado um bom tempo, aí depois que a Grazi, a nossa amada Grazi, faleceu, que agora nós formamos o grupo de bonequeiras brasileiras também. Eu acho que era bom a gente relembrar isso, né? Quem quiser procurar no Face, Rede de Bonequeiras Brasileiras, para a gente ter uma força, vai ter um mapeamento sobre as mulheres bonequeiras. Eu acho que é bom a gente, com carinho, o questionário é um pouco longo lá para o mapeamento, mas é com muito carinho que ele foi feito, para a gente se reconhecer também, né? E a partir disso, o Centro de Referências de Teatro de Bonecos, que tem ali na Companhia de Arte, esse movimento nos fez retomar algumas coisas, nós mulheres aqui do Rio Grande do Sul, e a gente tem se encontrado para tentar resgatar e organizar, tentar digitalizar, quem sabe, é um sonho, né, o material do Centro de Referências de Teatro de Bonecos. Eu acho que é um momento assim delicado, que é importante a gente retomar e cuidar da nossa história para não se perder, né? E um filme que eu sempre indico, que eu amo, que eu adoro, que eu até teria que retomar, ele é para esse momento. Quanto tempo tem? Pode procurar no YouTube. Vou achar. Quanto tempo tem? É a Adriana Dutra, o nome da diretora, tá? Que fala, ele foi de 2015, eu acho, e fala sobre isso, né? Que a gente não vive um momento presente. E o filme traz filósofos, cientistas, artistas. É um filme lindo, assim, para se ver. Ele no YouTube é fácil de achar. Quanto tempo o tempo tem. E posso indicar mais alguma coisa? Claro. É muita coisa que a gente quer indicar, né? Como eu trabalho na área da saúde mental e sou artista, esse livro aqui, quem me indicou foi um neurologista, quando eu fiz o mestrado em reabilitação e inclusão, que, inclusive... eu vou falar do meu documentário, Vozes do Tempo, que é um documentário com pessoas com esquizofrenia. O que elas falam? Elas falam da importância da arte nas nossas vidas, amores. É isso que elas falam. Quem puder assistir, é só olhar no YouTube também, Vozes do Tempo. A direção é minha. A direção é minha e do Juliano Ambrosini, que
Nossa, se eu começar a falar dele, dá um programa inteiro também, né? Então, paramos por aqui. Eu vou só indicar mais esse livro aqui, que ele fala quando a arte antecipa a ciência. Gente, todo artista deveria ler, porque fala exatamente isso. Como a arte antecipou a ciência. Eu acho que a arte e a ciência teriam que andar juntas também, né? Então, é um livro também que eu indico, que foi pelo meu professor lá do mestrado, que me fez muito bem esse livro. E como a ficção impulsionou a ciência, né? Principalmente também, né? Extrapolando os limites da imaginação, né? Sim, sim. Ai, tem muita coisa, dá para indicar muita coisa. Vou ficar... Parei. Outra pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados é caso eles tivessem a oportunidade de montar algum espetáculo ou ser algum personagem específico, qual tu gostaria de ser ou de montar? Eu queria ser a Joana d'Arc. Ia fazer bem, hein? Que maravilha. E sabe o que me veio agora? Eu assisti um espetáculo que era Os Fuzis da Senhora Carrár, né? Que era com a Arlete. Gente, eu lembro, assim, aquela força da Arlete. Gente. Eu acho que eu queria também. Que da hora. Bom, então a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. A gente sempre tem um espaço agora no final. Se tu quiser deixar algum recado para quem está assistindo a gente, pode ficar à vontade. O meu recado é... Bom, eu tinha uma dança para a gente fazer, mas não sei, eu acho que... Olha! Estamos disponíveis. Então eu vou fazer. O que acontece? Eu vou ir ligando aqui enquanto eu falo. A minha turma das danças circulares, então, tem pessoas que têm um espaço maior em casa, outras não, e assim vai, né? Então a gente vai adaptando os passos. Mas uma coisa que eu sempre digo, eu tenho a personagem do abraço, que sempre que eu fazia, aquele abraço, aquele momento ali era muito especial. E como a gente sente falta desse abraço, nessa música tem um abraço. E as pessoas, os meus alunos, as minhas alunas têm curtido. E eu acho que a gente podia passar para vocês essa aqui. A gente começa... ela é uma dança em duplas, só que muitas pessoas estão sozinhas em casa, então não tem como a gente fazer em dupla, né? Essa dança eu aprendi no Giraflor, quando eu fiz o curso em 2012, lá em Curitiba. As danças circulares, então, elas têm um centro, né? Todas as pessoas ficam nesse centro. E o primeiro movimento são quatro passos para trás. Então, essa roda está bem fechadinha, ela vai abrir, né? Como vocês dois estão aí, vocês vão poder fazer o movimento em dupla. E eu faço o movimento sozinha, tá? 4 passos para trás. 1, 2, 3, 4. Aí, mão direita com mão direita. A gente... Isso. Troca de lugar. Tá? Se abraça. Se abraça ou abraça? Aí, solta. E vai para o centro da roda de novo. 1, 2, 3, 4. E volta. 1, 2, 3, 4. Mão com mão, giradinha. Abraça. Solta. 1, 2, 3, 4. E é isso.
O que acontece? Na roda, as pessoas vão trocando de pares. Né? E aqui não, aqui a gente vai com o mesmo par ou sozinha, né? Sozinho na roda, tá? O que essa dança fala? Ela fala para a gente se encontrar na felicidade e se despedir na felicidade. Aí a gente dança um pedacinho e tem assim, ó, tem os sons dos grilinhos no início da música. Depois, lá no meio da música, tem outro som de grilinho, aí a gente fica esperando um pouquinho. A gente só faz o movimento quando a gente escuta a voz, né? Escuta cantando. Tá. May the circle be open, but unbroken. May the peace of the goddess be ever in your heart. Merry meet and merry part, and merry meet again. May the circle be open, but unbroken. May the peace of the goddess be ever in your heart. Merry meet and merry part, and merry meet again. May the circle be open, but unbroken. May the peace of the goddess be ever in your heart. Merry meet and merry part, and merry meet again. May the circle be open. E é isso, meus amores. E agora um abraço. Aê! Ai, que lindo! Obrigada por compartilhar essa dança com a gente. Foi muito bom. A gente é muito lindo. E ela é simples, assim, porque tem isso, né? São 4 passos, né? Se encontra, se despede, é tranquila, né? Muito bom. A carinha é o nosso coração. Que coisa boa. Bom, acho que a gente encerra assim, né? Com essa dança maravilhosa. A gente agradece a Elaine pela presença dela aqui na nossa entrevista, no nosso canal. Obrigada também por compartilhar essa dança com a gente, com quem está assistindo em casa também. E é isso. É isso aí. Para quem está assistindo, não pode esquecer de deixar o likezinho aqui embaixo, né? É importante para o YouTube entender que esse vídeo agradou alguma pessoa e entregar para mais pessoas, né? Também não esquece de compartilhar com os amigos, te inscrever. Aqui no cantinho aqui embaixo tem um negocinho de inscrever. Se inscreve, aperta no sininho ali para receber as notificações, que quando sair uma entrevista nova, qualquer outro conteúdo aqui do canal, vai chegar na tela do teu smartphone. Então é isso, né, Aline? É isso. Até a próxima. Obrigada.